Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos caríssimos, celebramos a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Unidos a quantos nos acompanham através do canal televisivo RTP1 e da RTP Internacional, unidos a quantos conosco celebram espiritualmente, predisponhamos a nossa mente e o nosso coração para dignamente celebrarmos os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens, por ele amamos. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, paz na terra.
Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés veio comunicar ao povo todas as palavras do Senhor e todas as suas leis. O povo inteiro respondeu numa só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. No dia seguinte, levantou-se muito cedo, construiu um altar no sopé do monte e ergueu 12 pedras pelas 12 tribos de Israel. Depois mandou que alguns jovens israelitas oferecessem holocaustos e imolassem novilhos como sacrifícios pacíficos ao Senhor. Moisés recolheu metade do sangue, deitou-o em vasilhas e derramou a outra metade sobre o altar. Depois, tomou o livro da aliança e leu em voz alta ao povo, que respondeu: faremos quanto o Senhor disse e em tudo obedeceremos. Então Moisés tomou o sangue e aspergiu com ele o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor firmou convosco, mediante todas estas palavras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Como agradecerei ao Senhor tudo quanto Ele me deu. Elevarei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. É preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus fiéis. Senhor, sou vosso servo, filho da vossa serva, quebrastes as minhas cadeias. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros. Atravessou o tabernáculo, maior e mais perfeito, que não foi feito por mãos humanas, nem pertence a este mundo, e entrou, uma vez para sempre, no santuário. Não derramou sangue de cabritos e novilhos, mas o seu próprio sangue,
e alcançou-nos uma redenção eterna. Na verdade, se o sangue de cabritos e de touros e a cinza de vitela, aspergidos sobre os que são impuros, os santificam em ordem à pureza legal, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Santo eterno se ofereceu a Deus como vítima sem mancha, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso, Ele é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a sua morte, para remissão das transgressões cometidas durante a primeira aliança, os que são chamados recebem a herança eterna prometida. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. No primeiro dia dos ázimos, em que simulava o Cordeiro Pascal, os discípulos perguntaram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus enviou 2 discípulos e disse-lhes: ide à cidade. Virá ao vosso encontro um homem com uma bilha de água. Segui-o. E onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta: onde está a sala em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará uma grande sala no andar superior, alcatifada e pronta. Preparai-nos lá o que é preciso. Os discípulos partiram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a bênção e partiu-o, deu-o aos discípulos e disse: tomai, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice, deu graças e entregou-lhe, e todos beberam dele. Disse Jesus: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado pela multidão dos homens. Em verdade vos digo, não voltarei a beber do fruto da videira, até ao dia em que beberei do vinho novo no reino de Deus.
Cantaram os salmos e saíram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho que acabamos de escutar faz-nos memória de que a nova Páscoa, a Páscoa de Jesus, havia chegado. A Páscoa em que já não é preciso sacrificar cordeiros para a abolição do pecado, pois, como dizia a segunda leitura, Ele, Cristo, pelo Espírito Santo, fez-se nosso Cordeiro imolado, o nosso Cordeiro pascal. Cada vez mais, as comunidades católicas têm consciência da importância, da essência da Eucaristia como vértice, como fonte de toda a vida da oração, do culto e da vida da Igreja. Como Igreja peregrina, à volta do mesmo altar do Senhor, celebramos o memorial da Páscoa, de Cristo que se volta a entregar e a oferecer por nós, na sua palavra e no seu corpo e no seu sangue. Devemos perguntar-nos, mas como pode isto acontecer? Como pode o pão e o vinho transformar-se no corpo e sangue de Jesus? Permiti-me o seguinte exemplo. Quando alguém vai ao cabeleireiro, muda de visual, nós costumamos comentar dizendo que grande transformação. Muda o exterior. A personalidade da pessoa continua a mesma. Se era inteligente, inteligente continua. Na Eucaristia, é totalmente o oposto que acontece. É transubstanciação, ou seja, muda a substância. Continua tudo com a mesma forma, a mesma cor, o mesmo sabor, mas já é corpo e sangue de Cristo. Que passo precisamos nós de dar para compreender este mistério? Quebrar a rotina. Prestai atenção. Certo dia, numa Eucaristia, como nós estamos hoje a celebrar, estava presente uma criança de 3, 4 anos. E na hora da consagração, o pai disse ao filho, olha lá, agora faz silêncio. E ele calou-se, de facto, e prestou atenção, mas começou a chorar. E no final o pai pergunta-lhe, porquê é que estavas a chorar? E a criança respondeu ao pai, pai, então tu não vês que estavam ali a sacrificar, a matar alguém? Que alguém estava a ser morto? Ele tinha prestado atenção às palavras. Isto é o meu sangue derramado por vós. De facto, vê-se aqui, nesta compreensão desta criança, o significado existencial que a Eucaristia não só pode, mas deve ter para todos os fiéis. O sacramento da Eucaristia é um sacramento de amor, em que Deus se doa por nós e em que somos desafiados e convidados a não esperarmos que, pela idade, pelas circunstâncias da vida, até que pela violência dos outros, a nossa vida seja disposta por essas mesmas circunstâncias. Não devemos morrer, também nós, sem termos feito testamento, ou seja, sem vivermos a missão e o testemunho, sem que, livre e conscientemente, tenhamos declarado o sentido pelo qual queremos viver e também morrer. Um penúltimo passo é a contemplação eucarística. No deserto, Deus diz a Moisés para construir uma serpente de bronze e a colocar no poste. E aqueles que eram mordidos pelas serpentes venenosas, se olhassem para essa serpente de bronze, ficariam curados. Cristo é personificação desta serpente, quando ele diz,
quando for elevado da terra, atrairei tudo a mim. Então, quando nos dias de hoje somos atingidos pelas mordeduras da sensualidade, tantas espécies de vírus, não só da Covid-19, devemos voltar-nos para o Senhor, contemplar Jesus Eucarístico e pedir-lhe que por onde entrou o pecado, possa entrar também a cura, o nosso olhar. Sintamo-nos convidados, irmãos caríssimos, a repensar a nossa presença e a nossa atitude diante de Jesus Eucarístico. Certamente, sentir-nos-emos desencorajados e até indignos, mas esse não é o caminho. O caminho é darmos todo o nosso tempo, todo o nosso ser a Deus. Certo dia, um irmão nosso pedia na sua oração: Senhor, dai-me fervor no coração, que eu dar-vos-ei todo o meu tempo. Na perseverança da oração, ele encontrou a resposta em que Deus lhe diz: dá-me todo o teu tempo, que eu dar-te-ei o fervor no coração. Termino com as palavras de Chiara Lubick, neste dia em que celebramos a solenidade do Corpo de Deus, em que ela dizia que, enquanto houver Eucaristia, eu não estarei só. Enquanto houver sacrário, não haverá solidão. Amém. Nossa fé, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professo-se ao batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos a nossa oração a Jesus Cristo, que antes de se entregar pelos homens, celebrou com os discípulos a ceia pascal, para lhes dar a comer o seu corpo entregue e a beber o seu sangue derramado, dizendo, iluminados pela fé: Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Pelas igrejas dos 4 pontos cardeais, para que sejam congregadas na unidade da mesma fé, em torno da Santíssima Eucaristia, oremos ao Senhor. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Pelo Papa, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que façam em memória de Jesus o que Ele mandou ao celebrar a sua última ceia, oremos ao Senhor. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Pelos homens de todos os povos e nações, para que o sangue derramado na cruz os purifique das obras mortas do pecado, oremos ao Senhor. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Pelos pobres, pelos doentes e aflitos, para que haja quem os defenda e socorra e lhes recorde que só em Deus se encontra a paz,
Oremos ao Senhor. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que a celebração da Eucaristia do Senhor nos dê a esperança de o contemplar na eternidade, oremos ao Senhor. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Senhor Jesus Cristo, que alimentais continuamente a vossa Igreja com o mistério do vosso corpo e sangue, concedei-lhe a graça de encontrar a verdadeira alegria na riqueza infinita dos vossos dons. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Oremos. Concedei, Senhor, à vossa Igreja o dom da unidade e da paz, que estas oferendas misticamente simbolizam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor
Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Reunido com os apóstolos na última ceia, para perpetuar a sua paixão salvadora, entregou-se a si mesmo como Cordeiro imaculado e sacrifício perfeito. Neste sagrado mistério, alimentais e santificais os fiéis, para que os homens do mundo inteiro sejam iluminados pela mesma fé e unidos pela mesma caridade. Assim, nos reunimos à mesa deste admirável sacramento, para que a abundância da vossa graça nos faça participantes da vida celeste. Por isso, com todas as criaturas, no céu e na terra, vos adoram cantando um cântico novo. E também nós, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença,
para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Francisco José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo.
Oremos. Concedei-nos, Senhor Jesus Cristo, a participação eterna da vossa divindade, que é prefigurada nesta comunhão do vosso precioso corpo e sangue. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Antes da bênção final, apenas uma saudação, um abraço espiritual a cada um de vós aqui presente e a todos aqueles que nos acompanharam. Um abraço que, fisicamente distante, chega ao coração de cada um, pois o portador é o próprio Cristo. Não vos esqueçais que o cristão é uma pessoa alegre, porque jamais pode ousar sentir-se só, pois a Eucaristia, Jesus presente nesta humildade do altar, entregue por nós, é a certeza de que Deus está sempre conosco até ao fim dos tempos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Se és adepto para suar a camisola, não percas! Máquina lavar roupa Hoover de 13 kg e classe energética A por apenas 499 €. O espetáculo és tu que o fazes. Na Rádio Popular. Diz EI e descobre em apenas 25 segundos como poupar com a energia solar do telhado da tua casa. Diz EI a eienergia.com. Diga. São os descontos. Gola! Queres mesmo poupar? Mais vale ir à Vorten. Vorten, o nosso forte é o preço. Mel, humaniza-te. Antes eu era só uma voz, mas quando